Olá, meus queridos, como vão vocês? Ultimamente eu tenho estudado muito sobre o papel do George Harrison nos Beatles. Sempre foi uma coisa que divide um tanto o público, né? Porque tem muita gente que vê o George Harrison como igual, ele tem a mesma relevância de Lennon e McCartney, né? E tem outras pessoas que colocam como um Beatle de segunda classe, vamos dizer assim, né? Ele é um pouco mais do que o Ringo na história dos Beatles, sendo que eu sempre falo com vocês aqui que, para mim, os Beatles, eu concordo muito com o Paul McCartney, que é igual um quadrado, né? Tem, cada um tem a sua relevância, e se a gente remover algum deles, a história seria completamente diferente, e acredito que o George Harrison, com seu jeito de ser, ele é uma peça crucial da história dos Beatles. Isso é meio que chover molhado para falar uma coisa dessa, mas eu queria deixar bem claro, principalmente aquelas pessoas que caem de paraquedas no meu canal vão achar assim: ah, ele está falando que Lennon McCartney é mais importante. Não. Eu só quero discutir com vocês e saber a opinião de vocês do papel do George Harrison nos Beatles. Então eu resolvi aqui recontar a história do George nos Beatles, mas através de suas músicas, através de sua colaboração para a história dos Beatles. Meu nome é João Moura, isso aqui é Beatles School Documento. Vamos lá. E aí, Juvan, beleza? Mais um lugar que a gente vai conhecer. Melhor que isso, a gente vai conhecer lá dentro. A gente vai trazer as pessoas para visitar lá dentro, entendeu? Não só essa, como a do Paul também. Você não pode perder, você tem que estar aqui com a gente para visitar o interior desse museu, a casa onde cresceu John Lennon. Olá, meus queridos. Antes de eu começar aqui, eu estou indo para Liverpool e quero convidar você para ir comigo, né? Dia 30 de maio até o dia 6 de junho eu estarei em Londres. A gente vai passar 2 dias em Londres. E 4 dias em Liverpool, né? Onde que eu vou estar junto com o Miguel, que depois vocês podem olhar no Instagram, Guia Brasileiro em. As pessoas me perguntam por que não está em Liverpool, ou porque o Miguel ele faz todo o norte da Inglaterra, então se ele colocasse apenas Liverpool ali, ficaria limitado o trabalho dele. E também do Pedro, que é um guia excelentíssimo em Londres e tal, que vai nos guiar pelas ruas de Londres e tal, e eu estarei lá para contar todas as histórias de todos esses lugares que a gente vai visitar. Logicamente, Liverpool, a gente vai visitar todos os pontos importantíssimos da história, claro, e algumas surpresas muito bacanas, e nós iremos entrar na casa do Paul, nós iremos entrar na casa da Tia Mimi e tal, em Strawberry Fields, no Casbah, nos museus e tudo mais, tudo isso guiado por mim, né? E pelas ruas, vamos passear por Penny Lane e tudo mais, vamos à igreja lá de São Peter e tal, ver onde que o John e o Paul se conheceram, ou seja, a gente fazer toda, né? Colocar uma florzinha no túmulo de Eleanor Rigby, mas também em Londres antes nós iremos passear, lógico, por Savile Row, Abbey Road e vários outros lugares. Procurem no perfil do Pedro, no perfil do Pedro e do Miguel, né? Eu vou colocar aqui embaixo fixado no primeiro comentário. Mas, meus queridos, então, o George Harrison, se a gente for voltar muito, muito no tempo, quando ele toca Raunchy, né, ali no Double Deck, no segundo andar daqueles ônibus lá, em Liverpool, onde que os Quarrymen tinham acabado de se apresentar e tal. A gente sabe muito bem que a diferença de idade, quando a gente é muito novo, quando a gente é adolescente, 2, 3 anos é uma vida, né? Então o John foi muito relutante em aceitar o George, né? Mas o John, como uma pessoa muito inteligente que era, ele poderia ter muito bem feito o seguinte: quando ele conheceu o Paul poderia ser uma ameaça a ele, porque ele era o bam bam dos Quarrymen, né? Então ele vê esse cara. Então, inteligentemente, em vez de rechaçá-lo, né, ou tirar ele do caminho, o que que ele fez? Ele aglutinou o Paul McCartney na banda porque ele sabia que com o Paul o trabalho dele seria melhor, né? E mais tarde ele viu também que com a adição do George, do pequeno George, a banda ficou melhor, porque o George era melhor que todos eles ali em seus solos de guitarra e tudo mais. Então, o que aconteceu? Quando o George foi integrado aos Quarrymen, primeiro, por muito tempo, com isso, com a entrada do George, outras pessoas foram saindo, como Eric Griffiths, por exemplo, que era o guitarrista do Quarrymen desde o início, né? Então, com a saída do Eric Griffiths e outros membros do Quarrymen saindo, ficou apenas John, Paul e George, né? É lógico que o John e o Paul, eles tinham uma coisa muito importante, que segundo Paul McCartney, quando ele conheceu o John, a coisa que mais impressionou nele
foi que os jovens da época, quando você conhecia fazer uma nova amizade, o cara perguntava, qual o time que você torce, né? O que que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar bola. Ah, porra, eu também. Ah, eu gosto de ver filme. Ah, eu também. A coisa que pegou eles, além do rock and roll, foi o fato de, eu escrevo algumas músicas de vez em quando. Ah, eu também. Isso fez o John e o Paul criarem uma união que era muito difícil alguém entrar. Mas em volta dessa união, tinha um rapaz muito esperto, que era o pequeno George, porque o George fora amigo do Paul McCartney muito tempo antes, né, de ter Corey Mann, de ter essas coisas. Então, quando o George entra no grupo, e o John começa a ver ele como, tipo assim, ele é, né, não é um garoto que eu vou ficar passeando por aí, né? Há diversas histórias do John e da Cynthia. A Cynthia falava que quando ela ia com o John em algum local, aí ela olhava para trás, alguns 15 passos atrás, estava o pequeno George seguindo o John. O George tinha uma fascinação pelo John Lennon, assim como o Paul, assim mais tarde como o Stuart, assim também com todos os membros do Quarrymen. O John era uma coisa louca, né, e tal. Então o George ele consegue ficar ao redor de John e Paul e não entrar no time de compositores, mas estar ali. Coisas que, por exemplo, o Pete Best não conseguiu, né? É, quando eles viram Beatles e tal, o George tinha uma participação de vocalista também. O George cantava algumas músicas. Claro que alguém vai dizer, mas em Hamburgo também, porra, todo mundo tinha que cantar, até o Stuart e o Pete, senão eles iam morrer naquele palco tocando 12 horas por dia, né? Não, claro, sim, tal, mas isso fez do George um cantor. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele. Mas quando a gente tem, por exemplo, em 62, na época da audição na Decca, o George teve mais ou menos ali o mesmo número de canções para cantar, que eu tô falando, do que John e Paul. Né? As pessoas falam, o Brian Epstein ainda não estava certo de quem seria o vocalista. Não, não era nada disso, não. Não era, não, a questão não era essa. A questão é que o George também cantava, né? E os Beatles queriam mostrar o que que nós temos de bom, né? O George cantou The Shake of Araby, cantou também Take Good Care of My Baby, né? Ou seja, se a gente vê também nas gravações da BBC, sempre o George cantava alguma música ali. Mas só que desculpa, meus amigos, a partir de 1962, com o olho grande das editoras de música e tal, eles viram que Lennon e McCartney eram compositores tanto quanto inocentes vindo do norte, ou seja, eles não sabiam nada, né? Aos olhos das corporações em Londres como a EMI e também essas editoras como a Beechwood and Ardmore, né? E também Dick James e tal, essas coisas tudo, eles viram uma oportunidade seguinte, se essa banda der ruim, eles ainda podem colaborar como compositores, né? A gente pode ganhar dinheiro em cima desses jecas do norte, né? Então o George ele não entra nesse time. Há uma passagem que o Paul conta que eles estavam descendo aquela rua da igreja de St. Peter, ali que é a Church Road, ali em Woolton, a igreja onde está o túmulo de Eleanor Rigby, do outro lado da rua foi onde John e Paul foram apresentados. John e Paul estavam descendo essa rua. E foi neste momento ali, por volta de 1963, que o John e o Paul tiveram que tocar no assunto. Eles estavam só os dois, o George não estava ali, como sempre estava. Mas eles comentaram o seguinte: bom, essa coisa da gente agora compor profissionalmente, tal, 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 vamos incluir o George nesse time. E os dois decidiram que não. O George não tá. O Ringo nem pensar, né? Mas o George não tá nesse time. Então, a gente tem o primeiro álbum. Primeiro a gente tem as primeiras composições, né? Que foram gravadas de Lennon e McCartney, mas gravadas propriamente para poder ser lançadas, como Love Me Do, PS I Love You, Please Please Me, Ask Me Why. Então, quando eles vão a gravar o álbum Please Please Me, no início de 63, o Brian Epstein já havia falado com eles: tragam material próprio. Eu sei que não dá para encher um álbum, né? Então por isso nós temos A Taste of Honey, Baby It's You, Chains, né? Twist and Shout, né? Mas aí o John e o Paul vieram com I Saw Her Standing There, Misery, There's a Place, né? E vieram também com Do You Want to Know a Secret?
fora as outras quatro já estavam prontos. Love Me Do, Yes, I Love You, Please Please Me, Ask Me Why. E Do You Want to Know a Secret eles deram pro George. Então, tipo, canta essa aí, né? Então, por quê? Porque o George sabia cantar e tal, 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 e era parte do grupo. E os Beatles tinham essa coisa. Meus queridos, havia uma amizade muito grande entre os rapazes. Claro que havia, né? Tanto é que eles falaram, Ringo, você vai cantar boys, né? E tal. Vamos apresentar a banda como um todo e tal. Mas o George, ele colaborava com backing vocals em muitas das músicas. E era dele o papel de ser o lead guitar, né? Ele era o guitarrista da banda, né? Os solos seriam do George. Então, tipo assim, você já tem teu trabalho, né? Faz isso aí. O que me dá um pouco de pena, porque ao longo da história dos Beatles, diversas colaborações do George poderiam ter sido colocadas Lennon, McCartney e Harrison, como foram algumas aqui e ali, mas não. Então, o que acontece? O George canta Chains e canta They Want to Know a Secret, né? Então, os Beatles progride daquele ali e eles na BBC eles gravavam muita coisa, né? O George adorava cantar as músicas do Carl Perkins, né? Como Glad It Over, né? E mas todos eles eram fãs do Carl Perkins. Então a gente vai para o próximo single, né? From It's You e Thank You Girl, e eles tentaram brincar com One After 909. É interessante que em One After 909 a gente tem o primeiro esporro gravado do John. Ele fala, quando a música o Take acaba, o John vira pro George e fala que diabo de solo foi esse? De uma forma pejorativa, tipo assim, ruim pra cacete. Então eles abandonam One After 99, requebraria, você sabe, só lá em 69 no telhado, né? Então, o que acontece? A gente tem logo depois She Loves You e I'll Get You. I Want to Hold Your Hand e This Boy. Em This Boy tem bastante George ali cantando e tal. Quando eles vão gravar o With the Beatles, finalmente o George passou um probleminha com. George tinha essa coisa, esse problema de garganta, que eu já fiz vídeo sobre isso, né? Que ele acabou anos depois tendo problema na garganta do câncer dele e tal. Mas o George teve. A gente tem diversas histórias no Ed Sullivan em 64, né, e tal, depois mais tarde lá em 69, né, depois em 74. O George sempre teve esse problema na garganta dele, tadinho. Mas o George falou que estava doente um dia e ele falou assim: deixa eu fazer um exercício, porque ele viu que em meados de 63 entrou a grana da McLaren, vamos dizer assim. E o George e o Ringo olharam e falaram: uau, porque era muita grana. Claro que eles dividiam os shows. Eles dividiam também a venda de discos, tal, 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 mas na questão de copyrights ali, de tudo que era Lennon e McCartney, esse dinheiro foi para os dois. E há uma grande diferença na história dos Beatles, de como o John e Paul ficaram extremamente milionários e George e Ringo ficaram extremamente ricos, mas John e Paul era outra história. Então o George vai, ele brinca e ele tenta fazer algo. E aí sai Don't Bother Me, a sua primeira canção. Claro, eu não vou nem falar lá atrás de Cry for a Shadow, né? Que era Lennon e Harrison, né? Lá na época do Tony Sheridan. Mas vamos de Beatles sério aqui agora. Então, Don't Bother Me. E ele acabou recebendo uma graninha depois, que ele falou assim: olha, é um exercício que é legal, será que eu consigo? Mas aí, meus queridos, há um grande problema na história, a gente tem que ser um pouquinho razoável aqui, os fãs do George Harrison. Nós estamos falando de Lennon McCartney. E em 64, quando eles vão fazer o filme, né? Então o George toca só para. Ele faz o vocal junto com o John em You Really Got a Hold on Me, né? Ele também faz um pouco, dá para ver a voz dele em All My Loving, junto com o Paul. E além de Devil in Her Heart, que era um cover, né? Mas ele canta mesmo é Roll Over Beethoven e sua música Don't Bother Me. E o que ele ficou espantado com esse dinheiro que entrou em Don't Bother Me ali em meados de 64, né? Que a venda do With the Beatles foi lançada no final de 63, né? Então aquilo ali fez ele plim, e tal. Então ele tenta colaborar. Mas aí eu já não sei se como o John e o Paul, quando eles estavam na França em janeiro, em Paris, eles ficavam no aquele hotel George V. E as fotos que a gente tem, tá sempre o Paul com o violão e o John no piano, ou vice-versa, né? E o George e o Ringo atrás, eles estavam sempre trabalhando.
né? Lógico, agora havia uma pressão muito grande do George Martin, do Brian Epstein, produzam mais, e do Dick James, produzam mais, produzam mais. Vamos colocar Lennon McCartney nos seus álbuns. Segura esses covers aí. Então, o que acontece? Pro A Hard Day's Night, enquanto talvez o George estava dormindo, ou o Ringo estava olhando pela janela, o John e o Paul estavam fazendo música dentro de uma van, dentro de um avião, dentro do hotel, no backstage de um show. Então o John e o Paul eles já tinham todas as sacanagens de como fazer uma música, todos os elementos para compor uma música que seria sucesso naquela época. Então era muito difícil o George entrar nesse clube de Lennon McCartney. Foi assim com Jagger e Richards nos Rolling Stones, né? O Brian Jones jamais pôde, nem o Bill Wyman. Ninguém conseguiu, porque eles viram que aquilo ali dava dinheiro e eles começaram a fazer aquele exercício e eles ficaram muito bons naquilo. Tanto é que o Hard Day's Night é inteirinho de músicas de Lennon McCartney. E depois veio um EP com Low Tall Sally, Slow Down, Matchbox e I Call Your Name, que era Lennon McCartney, né? Mas o George tem que cantar, então deram a música para o George, I'm Happy Just to Dance With You, né? Mas a voz do George está bastante reconhecível em muitas músicas da Hard Day's Night. Então a gente vai progredindo ali dentro de 64, aí vem o single I Feel Fine, She's a Woman, que foi meio que gravado dentro do álbum Beatles for Sale. E mais uma vez o George não tinha o que dar. Antes dele sair da turnê de 64, a turnê mundial de 64, foi logo depois de gravar um filme e o álbum Hard Day's Night, o George veio com uma musiquinha que foi aparecer depois só na época do Anthology, uma música chamada You Know What to Do, né? Ele gravou ali uma demo e logo depois ela foi esquecida. Se ela foi esquecida ou foi largada pra lá ou foi tão criticada que aquilo magoou tanto o George que ele não fez mais nada. Ele gravaria Everybody's Trying to Be My Baby no Beatles for Sale. Mas a gente sabe que no início de 65 o George veio com duas músicas. Se era o problema que Lennon e McCartney não tinham tantas músicas assim para colocar no álbum, eles tinham. Se eles quisessem, eles tinham colocado o lado B de Ticket to Ride dentro do Help, que seria Yes It Is, ou então o lado B de Help, que era I'm Down, e o álbum ficaria inteirinho com Lennon e McCartney, e forçaria o Ringo a gravar If You Got Trouble de uma forma melhor e colocar no álbum. O Help seria completamente Lennon e McCartney. Coloca lá That Means a Lot, então, e removeria completamente os covers como Act Naturally, This Miss Lizzy, e as duas músicas do George, You Like Me Too Much e também I Need You. Só que o George, ele trabalhou em 64 para poder ter essas músicas em 65 e ele colocou, e as músicas são boas. I Need You é considerada, talvez, se por muito bitomaníaco, uma das melhores músicas do George, tão bonitinha, gostosa. You Like Me Too Much, nem tanto, mas é uma música Beatle e é uma música que ela estava, vamos dizer, dentro dos padrões de Lennon McCartney, né? E então a gente tem ali o George primeira vez, aí veio o dinheiro, né? Ao longo de 65, nós tivemos ali o single Day Tripper, We Can Work It Out. Os singles são muito importantes na história de hoje. We Can Work It Out, mas aí quando chegou na época do Rubber Soul, o George já tinha mais duas músicas, sendo que uma delas era um musicaço, era If I Needed Someone. Lógico, agora o George tinha toda uma influência de outros músicos, principalmente vindo da Califórnia, como os Byrds, né? E a gente tem aqui agora também Think For Yourself, que é uma música boa, bastante boa, por sinal. Então o George, assim, ele fica meio que acordado que o George teria duas músicas por álbum, o que já daria para ele uma grana bem legal, né? Tanto é que What Goes On, sendo que é uma música de John Lennon, a gente dá para escutar pela demo dela que existe, quando o John e o Paul terminaram a música, eles colocaram Stalker, né? A primeira música acreditada, Lennon McCartney Stark, e o Ringo deve ter ganhado uma bela de uma bolada. E ele mesmo conta isso. De repente, pum! Era muita grana, meus queridos. Então, quando a gente vai para o Revolver, agora é muitíssimo importante, porque o George ele teve espaço. E ele trouxe. Cara, você pode até mais uma vez vir com aquela conversa, né? Tipo assim, John e Paul já não estavam mais colaborando tanto juntos, né? Mas o Paul veio com pérolas como For No One, Here, There and Everywhere, Got to Get Into My Life, Good Day Sunshine, e claro, Eleanor Rigby, né? Mas o John, ele veio com Tomorrow Never Knows, She Said, And Your Bird Can Sing, Dr. Robert, e uma musiquinha pro Ringo cantar que seria Yellow Submarine. Mas precisava de mais coisas no álbum. E o George veio dessa vez com três músicas. Ele veio com Taxman, ele veio com Love You Too, e ele veio também com I Want to Tell You.
né? Então, ou seja, três músicas bem legais e não estavam. Taxman abre o álbum, pelo amor de Deus, né? E Love You Too, eu sei que não é a música predileta de muita gente, por quê? Porque agora a gente tem um problema. A partir de 1966, segundo Paul McCartney, o George decidiu virar indiano, né? Então, o coração dele estava na Índia, ele conheceu a Índia em 66, ele vai no final de 66 para a Índia, 68 e tudo mais. Então, o George, ele decide, quando ele conhece o Ravi Shankar, o George decide aprender a tocar a cítara, mesmo. Apesar do Ravi Shankar falar com ele, você já está muito velho, né? Geralmente, para tocar do jeito que você quer tocar, do jeito que você. Imagina, você deveria ter começado desde criança, né? E tal, mas dá para aprender alguma coisa. Então, o George Love You Too, ele usa músicos lá da. Ah, eu esqueci o nome do negócio lá que tinha lá em Londres, que era tipo assim uma organização musical de músicas do Oriente, alguma coisa assim. Ah, então grava lá Love You Too e tal, mas aí o George ainda tinha na mente dele. E talvez o George Martin falando com ele, tá, tudo bem, você gravou Love You Too, mas volta aqui pro bom e velho rock and roll. Então ele vem com Taxman e I Want to Tell You, né? Mas a partir disso, a partir do Revolver, quando ele entrega ó, o trabalho dele no Revolver e o George foca em aprender a tocar cítara, ele abandona completamente a guitarra. Abandona mesmo, ele não quer mexer com aquilo. E é muito interessante porque como compositor, tá, meus queridos? Porque nós temos aí a trinca Love You Too, Within You, Without You e The Inner Light. Assim como o Paul disse, o George virou indiano e tal. Mas nós temos no meio disso Only Another Song, que não era uma música brilhante, então ela é removida do Sgt. Pepper. E durante aquele ano também, em 67, ele faz Blue Jay Way e também Within You, Without You. Nenhuma dessas músicas seriam orientadas para guitarra. E a gente vê, o George Harrison, como compositor, ele não usava mais, vamos dizer assim, o violão, né? Ele usava talvez um teclado e tal, mas ele saiu do violão, né? Mas vale lembrar do seu trabalho no Sgt. Pepper e no Magical Mystery Tour. Quando era necessário que o George fosse um músico de estúdio em prol dos Beatles, ele trabalhava muito bem na guitarra, né? Mas a gente vê que muita coisa na guitarra elétrica, aquela guitarra mesmo, que a gente chama de guitarra, foi feita pelo Paul no Sgt. Pepper, né? E até em It's All Too Much, aquela guitarra, tal, tal, muita gente fala que aquilo é o Paul, não é o George. O George estava num teclado e cantando a música, né? E tal. Então toda aquela coisa experimental de guitarra distorcida, quase lá de Jimi Hendrix, aquilo fora feito pelo Paul. Assim como a guitarra na música Sgt. Pepper, né? E vários pedaços de Pepper. O Paul diz, o George não estava lá na época do Sgt. Pepper. Ele não estava interessado. Então, quando a gente vira para 68, ah, os Beatles, em fevereiro, antes deles irem para a Índia, eles decidem deixar, igual o Coronel Tom Parker fez com o Elvis antes do Elvis ir para a Alemanha, né, para o exército, né, vão deixar os troços gravados. Então, os Beatles gravaram Lady Madonna, Across the Universe, Hey Bulldog e The Inner Light. É claro que há uma discussão de que o lado B de Lady Madonna, como os Beatles estavam brincando agora de fazer singles com dois lados A, como Strawberry Fields Forever, Penny Lane, We Can Work It Out e Day Tripper, né? Poderia ter tido Lady Madonna e Hey Bulldog, né? Teria sido um single extremamente interessante, né? Mas não, os Beatles sabiam por quê. Agora, uma parte que é muito interessante na história dos singles é que no compacto, uma vez o Paul McCartney conversou com o Ray Charles, e o Ray Charles falou assim, cara, como é que vocês desperdiçam música, né? Aí o Paul perguntou por quê? Eu falei assim, não, porque eu gravei, por exemplo, What I Say, aí no lado B eu coloquei What I Say sem meus vocais, só a parte instrumental, né? O Paul faria isso muitos anos depois com Give Ireland Back to the Irish, né? É um single lá de 72 que ele faz isso, né? Mas enfim, voltando agora. E ele falou, é um desperdício? Aí o Paul falou assim, não, a gente quer entregar ao público uma coisa boa. Por quê, meus queridos? Porque, independentemente, I Wanna Hold Your Hand, vamos pegar um exemplo assim muito grande, ou She Loves You. She Loves You, por exemplo, qual o lado B? I'll Get You. A grana, lógico que você pensa assim, qual música que vendeu? Qual que era a música de trabalho? She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, né? Só que o lado B vendia também, ele ia junto.
Então, quem foi o compositor do lado B ganhava a mesma grana que era o compositor do lado A. Só que na história dos Beatles era sempre o Lennon e McCartney. Eles nunca colocaram como lado B um cover, por exemplo. Então a gente tinha, né? Please, please me ask me why. Love me do, P.S. I love you. Paperback Writer, Rain. Né? Era sempre Lennon e McCartney. Mas aí o que que eles fizeram? Vamos dar ao George, porque assim o George vai ganhar dinheiro. Ela, claro que The Inner Light, apesar de ser um musicão, não tem a mesma potência de vendas de Lady Madonna, que era uma música do Paul McCartney, no qual ele era mestre em fazer música que vendia. Hello Goodbye é um caso disso, né? Mas o lado B era I Am the Walrus. Então o George consegue ganhar essa bolada, né? O In the Inner Light, papapá. E é claro, Across the Universe foi ser aproveitada anos depois no Let It Be. E Hey Bulldog foi empurrada para a trilha sonora do filme Yellow Submarine, que aí é um ponto que eu quero conversar com vocês. Lógico que Blue Jay Way foi colocada dentro do Magical Mystery Tour. Precisava da música do George no filme e tal, pá. Mas aí, ah, essas músicas, eu ainda tenho um pouco de uma dificuldade histórica para entender de que os Beatles faziam de propósito isso, né? A musiquinha joga lá no Yellow Submarine. Mais tarde, quando eles foram assistir o Yellow Submarine pronto, eles ficaram espantados. Aí eles tentaram abraçar o Yellow Submarine, né? Mas a princípio eles não tinham nada a ver com a história. Talvez alguns inputs aqui e ali, como o cachorro com várias cabeças, que seria uma ideia do John Lennon, aquele monstro no mar de monstro que chupava tudo. Calma, meu, calma. Aquele que tinha um trombone na cara, ele ficava chupando, chupava até a realidade, né, cara, e tal. Aquilo foi a ideia do John. O John falou, eu nunca recebi crédito por isso, né, e tal. Mas, ou seja, já daí empurrar músicas. Eu sei que Only Another Song, como ela foi rejeitada em Pepper, eles empurraram, falaram assim, dá para aquele filme que estão fazendo. Porque era assim que os Beatles viam o Yellow Submarine. Dá para aquele filme lá que eles estão fazendo. O Brian Epstein assinou aquela merda, agora ele morreu e a gente tem essa obrigação contratual. Mas daí falar para mim que Hey Bulldog foi jogada lá porque era uma música ruim, eu não acredito muito, não. Eu acredito que é o seguinte: eles decidiram lançar o single Across the Universe. O John realmente não ficou satisfeito e trabalharia nela mais tarde, talvez um dia, papapá, tanto é que mudou até o andamento da música. Mas It's All Too Much é um pecado. Porque talvez seja uma das grandes músicas do George Harrison nos Beatles, né? Mas It's All Too Much foi empurrado. Então a gente tem essa coisa de que entrou para a história como rejeito, não Yellow Submarine e All You Need Is Love, tá, meus queridos? O Yellow Submarine é importantíssimo, é o nome do filme, mas vinha lá da época do Revolver. Tem gente que não sabe disso, tá? Eu tô falando isso, eu sei que você sabe, mas tem muita gente que não sabe que Yellow Submarine, as pessoas pensam que Yellow Submarine é de 69 ou de 68, né? Lá é de 66 do Revolver. E aí eles colocaram All You Need Is Love e tal, foi a música escolhida. Por que que foi escolhida? Porque All You Need Is Love, ela não estava no Magical Mystery Tour, a não ser nos Estados Unidos. Entendeu? Então por isso que All You Need Is Love foi de boas colocada no álbum Yellow Submarine, tá? Porque na Inglaterra All You Need Is Love estava apenas num compacto, junto com Baby You're a Rich Man, tá? Então o que acontece? Ah, vai ter que colocar música. Então eles colocaram músicas que a gente pode até falar que, por exemplo, All Together Now não é um clássico, né? Mas Hey Bulldog é um musicaço, né? Only Another Song, tá, tudo bem, eu gosto, é questão pessoal. Ah, tá ali, mas eles colocaram It's All Too Much, então entrou pra história como duas músicas descartadas do George. Eu não consigo ver assim, mas enfim. Quando a gente pula para 1968, para a época do álbum branco, o George veio com muita coisa. O George, nas Isher Dams, que foi gravado Circles, Not Guilty, né? Mas aí eles chegaram a gravar Not Guilty propriamente. Todo mundo quem conhece o Anthology 3 ó, sabe disso, né? Lógico que o George gravaria Not Guilty depois lá em 79 no álbum homônimo de George Harrison, tá? Mas essa é outra história. E Circles apareceria no Gone Triple, né? Mas tinha também Sour Milk Sea, que ele deu pro Jack Lomax. Né? O George estava extremamente produtivo, né? E ali o que que é escolhido? Aí veio aquela coisa de novo que o George parece que aceitou finalmente o que que o Ravi Shankar falou para ele. Velho, não dá. Volta para guitarra, é o seu instrumento. É lá que você deveria voltar. Então nós temos o War My Guitar Gently Weeps. E como disse o Paul McCartney, o George poderia ter brilhado, feito um solo maravilhoso, mas era o George. Pessoa complicado. Então ele chamou o Eric para poder fazer o solo em Why My Guitar Gently Weeps. Então nós temos Pigs, que não é uma música orientada para guitarra, né? Mas nós temos Long, Long, Long.
E nós temos Savoy Truffle, que é uma das pérolas, assim como It's All Too Much, escondida dentro da discografia dos Beatles, né? Eu adoro Savoy Truffle, né? Mas enfim, esse era o trabalho de George em 68. Então ele vai para 69 para Tweaker. E o George, meus queridos, vamos ser honestos, ele veio com muito mais material do que o John Lennon. Culpem a Yoko Ono, culpem a heroína, culpe a preguiça histórica do John Lennon, mas o George veio igual um cavalo. Ele trouxe, é porque não apareceu no Get Back, mas para quem tem os bootlegs daquela época, ele veio com Isn't It a Pity, com Hear Me Lord. Ele veio com algumas gravações do Bob Dylan, que ele tinha brincado com Bob Dylan, como I'd Have You Anytime, que ele havia ido em 1968 para casa em Woodstock do Bob Dylan, tocar com The Band e tal. O George veio, meus queridos, né? Com muito material, né? Sendo que Not Guilty fora rejeitado pro álbum branco, então guarda ela lá, né? Esse How Milk Sea foi gravado pelo Jack Lomax. Então o George veio, mas o que que ficou na cabeça da gente? Ficou I'm in Mine e ficou For You Blue, né? E All Things Must Pass. Segundo consta, historicamente, não há registro em áudio, mas o que a gente sabe é que Isn't It a Pity, que é uma das melhores músicas do álbum All Things Must Pass, ela vinha desde 65, então, igual o George falou, eu tinha muito material. E há esse momento onde que o George apresenta Old Brown Shoe para os Beatles ali, já na Apple e tal. Então, quando o George termina o projeto, ele tava, o coração dele não estava ali, então a única coisa que ele dá ao Let It Be, mesmo, gravado, foi o Blue, que, apesar de ser uma música que eu adoro, não é. Então guarda For You Blue para daqui a pouco. Durante ali o restante de 69, né? I'm in Mine foi esquecida completamente. E se não fosse o Michael Litzenhog resgatar a cena que o George apresenta I'm in Mine pro Ringo, pro Paul e o John e Yoko dançando, aquela coisa enquanto os Beatles tocavam, na versão final de Let It Be, que ele apresenta para os Beatles ali logo na linha, durante as gravações do Abbey Road, I'm in Mine teria sido esquecida, talvez teria sido usada no All Things Must Pass. A gente volta a I'm in Mine depois. Então acontece, o que que o George, e no telhado ele falou, não vou tocar nada, nenhuma música minha no rooftop. Então ficou For You Blue guardado ali, pá, pá, ficou For You Blue e tal. E o Glyn Johns tentando produzir um álbum chamado Get Back. E a única coisa que tinha do George era For You Blue, olha que coisa louca, né? Mas aí o George vai e o John decide gravar Ballad of John Yoko pra ontem, né, cara, e tal. Então, qual é os Beatles que estão ali? Só o Paul. Então o Paul faz tudo junto com o John. O John faz as guitarras, o Paul baixo, piano, bateria e tudo mais. No dia seguinte, eles vão gravar uma música do George ou do Brown Sugar, que parece que aquela coisa da grana de The Inner Lights deve ter caído no Pix, né? E aí o George falou assim, opa, cabe mais uma musiquinha minha? Manda, né? Eles já haviam lançado Get Back e Don't Let Me Down, ali em 69, então vamos lá. Então o George grava o do Brown Sugar, com o Paul na bateria, apesar de um monte de gente me encher o saco por questão disso, mas é o que está no papel. E há a comprovação de que o Ringo não estava na Inglaterra. E naquela época não tinha igual na One Them. Grava daí de Los Angeles que eu coloco aqui, manda para mim por e-mail que eu coloco aqui em Londres. Naquela época não tinha isso, tinha que tocar. Então foi o Paul que tocou o Brown Sugar, a não ser que algum outro baterista apareceu. Sei lá, deve ter sido o Pete Best ou talvez o Jimmy Nicol, né? Alguém ali e tal. Mas enfim, Old Brown Shoe é gravado. Mas Old Brown Shoe por muito tempo, até 73, ela era o lado B de Ballad of John Yoko, que chegou em primeiro lugar nas paradas. Então, Old Brown Shoe, apesar de ser uma música bacana pra caramba, e é uma das minhas prediletas, não apenas do George, mas dos Beatles, Old Brown Shoe ficou até 73, ao ela ser resgatada por, sei lá, dizem que o George Harrison teve um input dentro desse álbum vermelho e azul, mas eu ainda acredito que isso aí tenha sido um erro histórico, e quando falam George estava envolvido, para mim era o George Martin, apesar da ideia ser do Alan Klein. Mas Old Brown Shoe foi colocado no álbum azul. E aí Old Brown Shoe subiu de patamar, né? Mas isso lá em 73. Voltando a 69, o George vem com duas pérolas. Ele vem com Here Comes the Sun, o qual ele compôs ali nos jardins da casa do Eric Clapton. E ele vem com Something, que já vinha desde lá de trás, desde a época lá das gravações do Get Back na Apple, né, e tal. Então a gente fica com essa coisa, com esse final dos Beatles com Abbey Road, com o George dando essas duas pérolas, talvez, ouso falar, as duas melhores músicas do álbum Abbey Road, que é considerado
por muita gente, o melhor álbum dos Beatles. Então, se o melhor álbum dos Beatles tem duas músicas melhores e as duas músicas foram feitas pelo George, a gente precisa, historicamente, elevar George Harrison, mesmo que no final, ao mesmo patamar de Lennon e McCartney. Por quê? Porque o George tinha muito mais músicas do que o John. Não sei do Paul, mas do John teria. O John veio para o Abbey Road com Come Together. I Want You, She's So Heavy, que é uma música lá de trás da época do Get Back, né, e tal. Ele vem com Because, né, e também com Polythene Pen, que foram integradas ali, Sun King, foram integradas ali ao grande medley, The Great One, The Big One, né, que seria o lado 2 e tal. Então, quando os Beatles terminam, mesmo, a gente entra em 1970 com a obrigação de gravar I'm Mine. Então, Paul e o Ringo vão e eles gravam I'm Mine, sendo a última gravação, mesmo que os Beatles tocaram. Tivemos Beatles tocando ali. Lógico, que eu já cansei de falar para vocês que no dia 1º de abril de 70, Ringo Starr tocou bateria no mix final de The Long and Winding Road, porque a bateria estava sendo engolida pelo Wall of Sound do Phil Spector e tal. Então o Phil Spector fala com o Ringo, acho melhor você tocar a bateria de novo, ela vai ser engolida no mix. Aí o Ringo toca. Então o Ringo é considerado o último Beatle a tocar numa música dos Beatles históricos, sem Anthology e sem Now and Then. Então o que acontece? Eles gravam I'm Mine sendo uma última música do George, né, e tal. E quando teve entrevistas naquele período, que eu acho mais interessante, que eu fiz um estudo sobre isso, escutando o áudio do George, e o cara pergunta pro George, né? E esse novo álbum dos Beatles, Let It Be? Aí ele fala, ah, não, é um álbum diferente, tal, tal, tal. E aí o cara pergunta, olha o patamar que o George tava. O cara pergunta pro George, teremos mais duas, que nem Here Comes the Sun e Something? E o George, um tanto quanto constrangido, ele fala, ah, não, eu tenho uma que é igual a um blues, e uma outra que a gente gravou agora, que é tipo uma valsa, que eu gravei com o Paul e com o Ringo. E é muito interessante, e assim termina o papel do George Harrison nos Beatles. Mas vale lembrar que agora que a gente tem essas edições de luxo, principalmente do álbum branco e do Abbey Road, e também a sua visão de ter assistido o Get Back, e você viu como era os Beatles trabalhando juntos e tal, né? E como que o George trabalhava ali, aquela coisa toda. Se você pegar na ficha técnica das músicas do álbum branco e das músicas do Abbey Road, você vai ver que talvez 80% das músicas dos Beatles. Lógico que quando o Ringo estava na bateria, senão era o Paul, né? Mas 80% das músicas era participação de Paul e George. Sério, né? O John, ele participava com vocal, ele tocava o violão, a guitarra dele na música que era dele, mas tinha muita pouca colaboração de John Lennon nas músicas do Paul e nas músicas do George, até nas músicas do Ringo, né? Tanto é que John Lennon não está em Here Comes the Sun e não está, talvez, em 60% do Abbey Road, né? Mas também o John não estava no Revolver. E também o John Lennon também não estava no álbum branco, assim como estava o George. Então, uma coisa que é muito importante para a gente finalizar o nosso vídeo da participação do que era o Beatle George, de sua colaboração. O George Harrison, tirando algumas músicas da época do Sgt. Pepper, qual realmente ele não estava interessado, o George ele colaborou com o Paul em praticamente todas as músicas do álbum branco e do Abbey Road. Sério, ele estava lá. Salvo o Ballad of John Yoko, que ele não estava, né? Mas o Paul é uma coisa que eu acho muito interessante, que depois com o fim dos Beatles e o George foca no All Things Must Pass e na sua própria vida, né? É muito interessante como o George acabou ficando com essa rusga do Paul e não do John, né? Então, ou seja, tem muita coisa que a gente não sabe da história, talvez a gente nunca vai saber, talvez eles não queiram que a gente saiba. Eles não vão tocar nesse assunto, talvez algo até pessoal, financeiro, que a gente também talvez não saiba, só cabe a nós conjecturar, mas mesmo assim tomando cuidado para não cometer erros históricos, né? Eu sei que apesar das minhas brincadeiras aqui e tal, tem gente que gosta, a gente não gosta, mas tem muita gente que fala, apesar de eu não ir com a cara do João Moura, ele nunca conta mentira, ele sempre conta a verdade pra gente, ele sempre procura saber e tal. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né? Mas a impressão que passa é que a raiva do George pelo Paul foi mais na questão financeira dos negócios ali de Alan Klein e Eastman, e o fato do Paul vir e quebrar os Beatles em dezembro de 70 para poder separar os Beatles e tal, e todo o dinheiro dos Beatles sendo congelado por um juiz na época, até que se resolvesse o problema, que resolveria, como eu mostrei para vocês no vídeo passado, só em 1974.
final de dezembro de 74, ou seja, o dinheiro só ia entrar em 75, né? Essa para mim fica uma coisa que o George ele deixou historicamente essa raiva pelo Paul, ela cobriu um brilhante trabalho que ele e o Paul fizeram juntos pelos Beatles. Eu estou falando com vocês a impressão que passa ao estudar muito, muito a história do George Harrison. Meus queridos, um grande abraço para vocês, vocês se cuidem.